Presidente da República, que acolhe mais esta iniciativa da Fundação Amílcar Cabral, no âmbito das comemorações do centenário do seu patrono. Desde o início do ano que diversos momentos de reflexão e debate têm sido promovidos pela Fundação, com diversos parceiros, entre os quais destacamos a Academia, a nível nacional e internacional, associações cabo-verdianas nos vários continentes, o colóquio organizado pela Rosa de Porcelana no Sal e o simpósio internacional de setembro último na Universidade de Cabo Verde, uma organização inédita entre instituições cabo-verdianas e guineenses, um processo que deverá ter continuidade no pós-centenário. A conferência de hoje, que versa sobre o contributo de Cabral para a mudança de narrativas sobre o panafricanismo, é realizada em parceria com a Universidade de Santiago, o Instituto Pedro Pires e a Universidade Sénior, contando com o alto patrocínio do Presidente da República. O evento está a ser transmitido pelas redes sociais da Fundação Amílcar Cabral. Por favor, partilhem o link de transmissão através da página da FAC para que esta reflexão possa chegar ao maior número de pessoas neste mundo virtual sem fronteiras visíveis. O moderador convidado é Nardi Souza, diretor do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Santiago. É também sociólogo, com experiência em estudos das migrações internacionais, mestrado em Estudos Africanos, Desenvolvimento Socioeconómico em África, Análise e Gestão, doutor em Ciências Sociais e tem mais de 20 anos de experiência em elaboração e gestão de projetos. É também investigador e professor universitário. O conferencista é professor Carlos Lopes, que esteve em São Vicente ainda ontem, ainda no âmbito desta agenda de comemorações do centenário de Cabral. Convido então os dois a ocuparem os lugares aqui à frente, tenham bondade. E a apresentação do conferencista convidado estará a cargo do professor Nardi Souza, que tem a palavra e a condução dos trabalhos a partir de agora. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, toda a equipa, o corpo diplomático aqui presente, todas as organizações de sociedade civil, estudantes, jornalistas, também amigos do saber e do conhecimento e, sobretudo, o nosso conferencista, Dr. Carlos Lopes, que, de certeza, vai nos deixar aqui profundas reflexões sobre a dinâmica do continente africano, partindo do panafricanismo e chegando aos dias de hoje. Também gostaria de cumprimentar e enfatizar que esta conferência surge no âmbito da parceria que temos com a Fundação Amílcar Cabral, sobretudo aqui na presença da engenheira Madalena Matos, Madalena Neves, que temos vindo a trabalhar muito em iniciativas para comemorarmos o centenário. Temos algumas iniciativas que vão acontecendo a partir de agora até o próximo ano. Também, em nome do magnífico reitor da Universidade de Santiago, gostaria de deixar os cumprimentos e dizer que é uma honra e que nós estamos aqui nesta parceria para debatermos e refletirmos sobre a nossa sociedade, questões políticas, económicas e o nosso dever como um povo e como um continente. Também gostaria de cumprimentar a doutora Iva Cabral, que já não vejo há muito tempo, porque estamos também a celebrar alguém que tem a ver com a sua biografia e protocolo observado, porque são tantos ilustres que cá estão, que fica difícil depois mencionar todos e não quero criar problemas. São todos bem-vindos, todas pessoas que eu admiro e respeito muito, e é uma responsabilidade enorme dirigir-vos a palavra, porque temos de escolher bem as palavras e criar uma energia positiva para que todos saiamos daqui satisfeitos e com o dia ganho.
A conferência que vamos assistir hoje intitula-se Reimaginando Narrativas Africanas, as contribuições revolucionárias de Amílcar Cabral. E o conferencista é muito conhecido, é alguém que eu admiro muito e tenho vindo a acompanhar e tem dado grandes contribuições para o mundo intelectual, para as questões africanas, também para novas relações em termos de geopolítica e uma simetria nas relações norte-sul, leste-oeste. Carlos Lopes é professor na Mandela School of Public Governance, da Universidade da Cidade do Cabo. É professor afiliado na Sciences Po, Paris, Foundation Fellow do Conselho Internacional das Ciências, Senior Visiting Fellow no Overseas Development Institute e Associate Fellow da Chatham House, ambos em Londres. Em 2017 e novamente em 2022, foi Visiting Fellow na Oxford Martin School, Universidade de Oxford, e nesse ano passou a integrar o Conselho do Instituto for Sustainable Leadership da Universidade de Cambridge. Ele integra os conselhos de cerca de uma dezena de instituições filantrópicas, corporativas e académicas. O professor ocupou várias posições na liderança do sistema das Nações Unidas, incluindo o diretor político do secretário-geral Kofi Annan e secretário executivo da Comissão Económica da ONU para a África. Foi nomeado membro da equipa de reforma da União Africana em 2017 e designado alto representante da União Africana para parcerias com a Europa em 2018. Atuou em diversas comissões globais, é autor amplamente publicado e premiado, com mais de 20 livros editados, ou de sua autoria e artigos, destacados em importantes veículos dos mídia. Foi selecionado 25 vezes para a lista de africanos mais influentes das publicações New African, Jeune Afrique, Africa Report, Financial Afrique, entre outras. Dos livros que publicou, trouxe alguns dos 20. Compasso de Espera, o fundamental e o acessório na crise africana, de 1997. Desafios contemporâneos da África, o legado de Amílcar Cabral, 2012. África em Transformação, Desenvolvimento Económico na Era da Dúvida, 2022. Numa das conferências que ele participou no ISCTE, ele lançou 8 desafios para reler a África e corrigir percepções sobre o continente, como um profundo conhecedor das dinâmicas mundiais e do continente. Quais são esses desafios? Mudar a política, respeitar a diversidade, entender o espaço de decisão, transformação estrutural através da industrialização, aumentar a produtividade agrícola, revisitar o contrato social, ajustar as mudanças climáticas e mudar o relacionamento com a China. A palestra que vamos assistir hoje irá focar em como os pensamentos, ações e filosofias de Cabral continuam a oferecer estruturas críticas para enfrentar os desafios africanos contemporâneos. Seu papel como agrônomo, escritor e líder político fornece um material rico para explorar abordagens originais sobre a autodeterminação africana, a resistência anticolonial, a defesa do panafricanismo e sua crença no poder da cultura e da história para moldar a identidade e o futuro dos povos africanos. Posto isto, visto que o nosso protagonista hoje é o Dr. Carlos Lopes, então eu passo-lhe a palavra, quem convido para fazer a sua conferência. Obrigado. Muito obrigado, Nardi, Sua Excelência Presidente José Maria Neves, Iva, minha amiga, minha irmã, e todos aqui presentes, a Fundação Amílcar Cabral, a Universidade de Santiago e os demais organizadores, juntamente com o patrocínio da Presidência da República. É um grande prazer estar aqui, eu sinto-me em casa, tenho muitos amigos aqui nesta plateia e seria, como disse o Nardi, numeroso citá-los, mas eu vivo na África do Sul e na África do Sul há uma forma de resolver esse problema. Eles dizem all protocols observed. Portanto, todos os protocolos respeitados, aqui estou muito interessado em poder partilhar com vocês
algumas ideias sobre Cabral neste ano tão importante, do 100º aniversário, onde nós podemos, de facto, ter um momento de pausa e reflexão sobre esta personalidade ímpar, que nós temos o privilégio de fazer parte da história dos nossos países. O legado de Amílcar Cabral transcende as narrativas africanas convencionais, incorporando um profundo desafio aos paradigmas estabelecidos, porque Cabral não apenas reformulou o discurso em torno da libertação africana, como também desencadeou uma mudança transformadora na nossa compreensão de identidade, resistência e transformação pós-colonial. Os seus ensinamentos sobre as complexidades da libertação nacional e a sua ênfase na cultura como um catalisador para a mudança continuam a inspirar académicos, ativistas, que tentam reimaginar o passado, o presente e o futuro da África. Então, comecemos pela sua infância e adolescência e influências intelectuais. O caminho de Amílcar Cabral para se tornar uma figura proeminente na história africana não foi apenas constituída por episódios casuísticos, mas antes por um percurso pessoal marcado por uma certitude e uma certa coerência. Estas características são muito difíceis de encontrar. As suas experiências de vida precoce, a sua curiosidade intelectual, a exposição a diversas correntes ideológicas acabaram por moldar o líder que ele se tornou. Ele nasceu numa família de classe média, como nós sabemos, em Bafatá, na Guiné-Bissau. A sua educação foi profundamente influenciada pelas realidades sociopolíticas do domínio colonial português, foram, sobretudo, experiências vividas aqui em Cabo Verde, e caracterizadas por uma exposição a políticas opressivas, a uma exploração e uma assimilação cultural. Os seus pais, Juvenal e Iva, incutiram nele um forte sentido de herança africana e um desejo fervoroso por questões de justiça. Não necessariamente para além disso, mas isso é a semente que depois levou ao resto. Apesar das restrições do colonialismo, a infância de Cabral incutiu nele também uma profunda consciência da exploração e opressão sofridas pelos povos africanos. A sua educação, como eu disse, principalmente recebida em casa e nas escolas coloniais em Cabo Verde, fomentou a sua excelência académica e cultivou o seu interesse pela literatura, pela história e até pela filosofia. No entanto, foi durante os seus estudos de agronomia em Lisboa, no final da década de 40, que o seu radicalismo e consciência política foram verdadeiramente despertados. Como estudante universitário em Lisboa, Cabral estava imerso num vibrante ambiente intelectual. Envolveu-se em debates apaixonados sobre vários temas. Foi durante esse tempo que ele se encontrou com o pensamento marxista e as ideias revolucionárias, que moldariam profundamente a sua perspectiva e influenciariam as suas futuras contribuições ao movimento de libertação africano. Apesar da natureza opressiva do domínio colonial, Cabral e os seus contemporâneos pertenciam a uma geração de intelectuais comprometidos em desafiar o status quo e vislumbravam um futuro livre. Rapidamente ganharam experiência prática e valiosa em questões de organização e participação em atividades clandestinas, até com risco de vida, algumas vezes, contra uma ditadura que era bastante eficaz na sua perseguição. Além do pensamento marxista, no entanto, Cabral foi também inspirado por outros ideais, os ideais panafricanistas, que enfatizavam a unidade e a solidariedade dos povos africanos na sua luta contra o imperialismo e a supremacia racial branca. Isto é importante porque depois vou mostrar porquê. Inspirando-se em líderes panafricanistas da diáspora, como William Du Bois, Marcus Garvey, e até podemos dizer nessa categoria Kwame Nkrumah, porque vivia em Londres, Cabral defendeu a emancipação e o empoderamento dos povos para a unificação final das suas nações, além do que ele chamava a independência da bandeira. A exposição de Cabral ao pensamento marxista e aos ideais panafricanos inspirou a sua perspectiva política e moldou
a sua abordagem para organizar a resistência. Ele desde logo reconheceu a interconexão das lutas de libertação nacional e viu o marxismo e o panafricanismo como estruturas ideológicas para guiar algumas das características do que poderiam ser a direção dos seus objetivos. Essas contribuições continuam a ser muito importantes, mas vamos ver que Cabral vai introduzir em cada uma delas grandes objeções também e grandes novidades. Portanto, vejamos então a relevância deste percurso para os debates contemporâneos. Cabral entendeu que os parâmetros fundamentais da luta de libertação nacional eram políticos. Essa vitória só poderia ser alcançada se os movimentos de libertação primeiro formulassem posições políticas que então justificariam a ação militar. Essas posições deveriam ser ancoradas numa base ideológica sólida para a ação revolucionária, cuja ausência ele considerava uma fraqueza crítica nas lutas contra o imperialismo em geral. Considera-se que tal expressão reflete a imperatividade da teoria revolucionária que reflete o contexto e a prática locais. É interessante relembrar, através desta premissa, porque os movimentos de guerrilha contemporâneos geralmente começam com proclamações de tipo religioso ou massacres para intimidar e incutir medo, numa concepção exatamente oposta àquela que eu estou a descrever, que é uma concepção puramente política primeiro, antes de chegar ao militar. Por outro lado, Cabral desenvolveu a ideia de que a luta de libertação era um ato de cultura. Nós sabemos isso, não é? Foi uma luta contra a dominação e a exploração colonial, energizada pela opressão e alienação cultural. Para recuperar a dignidade e a liberdade, era preciso então recuperar a dignidade cultural. Este não é algo de trivial. Foi uma luta contra a dominação, sim, foi uma luta também contra a exploração, mas esta luta tinha, digamos, como formulação central a necessidade de superar as questões de dignidade que estavam ameaçadas pela interação e assimetria existente. E para isso, Cabral achava que podia se engajar na construção de uma ideologia que fosse muito para além dos territórios que estavam circunscritos a estas diferentes lutas, daí ele ter contribuído para a ideologia tricontinental, que defendia a unidade das lutas dos povos da África, da Ásia e da América Latina, e que é, no fundo, o precursor do que nós hoje chamamos o Sul Global. Cabral também se envolveu na construção de uma nova consciência do mundo de língua portuguesa, o mundo de língua portuguesa da época, e vemos isso através das lutas de libertação nas colónias portuguesas terem sido unificadas por ele através de organismos e organizações que ele fomentou e que acabaram também por demonstrar, com a queda do regime fascista português em abril de 74, que tinham uma conexão e uma interação com as lutas de libertação nacional. Qual é a relevância de estudar Cabral hoje? Em períodos turbulentos, o recurso à sabedoria de modelos se torna um pouco mais urgente. Ao relembrar os ensinamentos de Cabral, percebemos como o global é tão profundamente local. O que sabemos sobre a sua personalidade em termos de postura, comportamento, liderança e carisma, através de testemunhos, vídeos, fotos, gravações de áudio que capturaram o homem e ainda mais nas análises que muitos observadores forneceram, explicam porque uma pesquisa da BBC o reconheceu como uma das figuras mais influentes da história do mundo. Através da leitura dos seus escritos, podem os jovens de hoje absorver a complexidade desta personalidade. Cabral não era apenas um poeta, ele era um pensador. Cabral não era apenas um líder guerrilheiro, ele era um organizador. Cabral não era apenas um diplomata, ele era um mobilizador. Cabral não era apenas um líder, ele personificava uma liderança visionária. Cabral não era apenas um professor, ele era um pedagogo. Essas não são qualidades
comuns de encontrar numa única pessoa. São marcas registradas de um indivíduo verdadeiramente excepcional. E apesar das suas falhas humanas, as muitas qualidades de Cabral e a sua marca indelével na história ajudam a manter muita gente a acreditar que há esperança. Em tempos difíceis, como os que nós vivemos agora, olhamos para o espelho retrovisor, que é uma reação natural para aqueles que escrutinam o futuro sem referências claras, sem velocidade controlada. O passado parece mais fácil de interpretar, embora não tenha sido necessariamente mais fácil de viver ou enfrentar. Afinal, se nós pensarmos um pouco, o que é tão difícil hoje de resolver que seja mais difícil do que aquilo que Cabral vivenciou na sua juventude? Liderar um movimento popular desde a base, num território marginalizado, contra um exército que chegou a ter mais de 20 mil soldados na linha da frente, equipados com formidáveis recursos aéreos, logística da OTAN, apoio diplomático de nações influentes e, apesar disso, alcançar uma vitória importante ao traçar um curso para a libertação da Guiné e Cabo Verde, dar início à consolidação do movimento de libertação em Angola, desencadear uma revolta que acabou por erradicar o fascismo em Portugal e ainda reconceptualizar uma nova interpretação dos preceitos panafricanistas, é de facto obra. Além de ser um organizador excepcional, como eu já disse, Cabral fez contribuições teóricas significativas. Exemplos incluem a sua análise do papel da cultura na libertação, que foi posteriormente expandido na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. A transformação da leitura marxista da luta de classes numa outra configuração, explicando como um povo subjugado se transforma historicamente numa classe nacional durante a sua luta contra o colonialismo, uma tese mais sofisticada do que a versão simplista de Kwame Nkrumah, que adotava a leitura marxista ortodoxa. A interpretação metafórica do papel ambíguo da pequena burguesia, ou das elites de hoje, se quisermos, no período pós-colonial, que são sujeitas a práticas alienadas, perpetuadoras, que Franz Fanon desenvolveu em termos psicológicos e Cabral em termos políticos. Ou a elaboração de um novo conceito de unidade, que explicava é somente alcançável por meio da sublimação do que ele chamou de prática revolucionária, ou seja, uma postura para os movimentos do seu tempo a contragosto dos populismos baratos nos quais muitos movimentos políticos atuais confiam. Tudo isso feito com uma flexibilidade e argúcia que lhe permitiam falar com os camponeses com a mesma facilidade com que se dirigia a audiências globais. Para alguns, usando exemplos das suas vidas cotidianas simples, potes, terras, lares, florestas. Para outros, oferecendo a sabedoria popular de provérbios e enigmas africanos como um ponto de conexão com essa mesma realidade. As palavras de Cabral eram um pouco mágicas. Cabral usava comparações e metáforas e demonstrava respeito pelos outros, não distinguindo normalmente em termos de grau, género ou raça, como muitos dos outros líderes da época faziam. A importância de Cabral está na sua luta inabalável contra as tendências de desumanizar aqueles que muitos consideravam o inimigo. E vale a pena aqui citar as suas próprias palavras. E passo a citar. É uma citação que eu gosto muito de repetir. Durante a vida dos grandes revolucionários, as classes opressoras os submeteram a perseguições sem fim. Após a sua morte, tentam transformá-los em ícones inofensivos, cercando os seus nomes com uma aura para confortar as classes ou nações oprimidas e mistificá-los. Ao fazer isso, diluem e desvalorizam a doutrina revolucionária, destruindo a sua força. Fim de citação. De facto, tal observação, incisiva, se aplicaria ao próprio Cabral, que foi diabolizado pelos colonialistas como um terrorista e reivindicado como um estratega genial após o seu assassinato. Entretanto, foi heroizado, depois banalizado
e, finalmente, amplamente rejeitado por muitos nas suas próprias terras. No entanto, as suas realizações extraordinárias e estas contribuições de que eu falei, aclamadas pela crítica, são celebradas e memorializadas e permanecem uma fonte duradoura de inspiração. De facto, Cabral está associado a uma luta de libertação vitoriosa, nós sabemos isso, mas também a táticas inovadoras de guerrilha, estruturas de governança participativa eficazes e uma contribuição intelectual, já disse. Cabral nunca optou pelo caminho fácil. A sua liderança eficaz imaginou o desenvolvimento de uma sociedade justa, pós-independência, a partir da base, com o cumprimento de expectativas generalizadas que incluíssem o estabelecimento de uma democracia funcional caracterizada pela participação significativa em decisões que afetassem vidas e meios de subsistência, transparência, responsabilidade e capacidade de resposta dos detentores dos cargos e a sua prestação de contas. Achava que o desmantelamento do patriarcado, por exemplo, e o empoderamento das mulheres seriam a marca de um desenvolvimento nacional completo, dizia. Cabral enfatizou a importância do tempo e do esforço, firmemente convencido de que uma mera continuação do legado colonial, seja em esferas políticas, económicas ou culturais, seria desastrosa. Com um nível similar de consciência e respeito, é essencial apresentar argumentos que contribuam para uma compreensão mais profunda, e isso mesmo ele tentou fazer em relação ao panafricanismo. Portanto, agora vamos concentrar no panafricanismo. Segundo Thandika Mkandawire, um grande economista e intelectual africano, falecido há 4 anos, e que foi, durante bastante tempo, o líder do CODERGIA, que é o órgão principal das ciências sociais na África, a relação entre intelectuais africanos, panafricanismo e nacionalismo é simbiótica, mas ele diz que é também contraditória. Outro grande intelectual queniano, Ali Mazrui, acrescenta que, embora se possa imaginar o intelectualismo africano sem o panafricanismo, é possível, o oposto é impossível. Não se pode imaginar panafricanismo sem intelectualismo africano. Outro ainda, burkinabé, Joseph Kizerbo, também afirma que o nacionalismo africano sempre foi influenciado por conceitos panafricanistas. Sem eles, não teria sentido, diz ele. Kizerbo argumentava ainda que o panafricanismo seria absurdo sem a dimensão da libertação nacional. Portanto, seria impossível discutir o panafricanismo sem reconhecer os intelectuais que o conceberam, pois eles são a força motriz por trás da formulação política que levou a esse mesmo nacionalismo e à libertação. Nós temos a figura de Henry Sylvester Williams, de Trinidade e Tobago, que foi o primeiro que esboçou o panafricanismo. Fê-lo com a ideia de defender os negros em todo o mundo, contra o abuso e a exploração. Era essa a ideia dele. Depois vem o William Du Bois, que é um americano, negro-americano. Mais tarde revisita essa ideia de Sylvester Williams, incorpora a questão dos direitos nessa discussão. Ela é seguida por George Padmore, também de Trinidade e Tobago, e Kwame Nkrumah, que vocês sabem todos, era da Costa do Ouro, que depois tomou o nome de Ghana, que se juntam a Du Bois e que se juntam a outros grandes figuras da época, na altura Jomo Kenyatta, do Quênia, Dudley Thompson, da Jamaica, e planejam e organizam um congresso panafricano em Manchester, em 1945. Este congresso era o 5º congresso panafricano. Os 4 primeiros foram mais ou menos esquecidos na história por terem sido mais à volta da ideia inicial, que era de esboçar o panafricanismo como uma defesa dos negros pela justiça, o abuso, contra o abuso e a exploração. Aqui nós estamos num terreno muito mais elaborado do nacionalismo. Os anteriores tinham sido mais centrados em questões culturais e identitárias. O 5º Congresso centrou-se na urgência da independência africana. Foi aí, em Manchester, que o próprio Nkrumah passou por várias fases
de evolução política nos seus pensamentos sobre o panafricanismo. Foi ele, Kwame Nkrumah, que mais tarde organizou o primeiro encontro de panafricanistas em solo africano, o All African People's Conference, em Accra, em 1958. Um resultado essencial deste encontro foi a presença de dois líderes que influenciaram a discussão, Patrice Lumumba e Amílcar Cabral. Ambos estavam a defender a ideia de que era preciso institucionalizar o movimento pan-africano com a criação de uma organização sediada no continente. Havia grandes divisões na época, o estabelecimento desta organização não era tarefa fácil, devido à polarização de dois grupos de países recentemente independentes e os seus movimentos de apoio, o grupo de Casablanca, mais revolucionário, e o grupo de Monróvia, mais moderado. O estabelecimento da Organização da Unidade Africana, que acaba por ter lugar em 25 de maio de 1963, é a razão pela qual nós consideramos que 25 de maio é o Dia da África, é o resultado de uma mediação que é feita pelo imperador da Etiópia, Haile Selassie, e que tenta trazer o conjunto de contribuições do grupo de Casablanca, liderado por Kwame Nkrumah, e o grupo mais moderado que tinha, digamos, sido objeto de críticas violentas por parte deste primeiro. E esta negociação teve como elemento fundamental para a sua concretização as contribuições deste Patrice Lumumba e Amílcar Cabral, com uma noção mais pragmática e menos idealista do panafricanismo, por trazer uma noção que fosse mais centrada sobre a geografia e menos sobre a raça. O debate entre as visões de Du Bois, que foram contestadas nos anos anteriores à formação da OA por Marcus Garvey, que era da Jamaica e que era um líder que defendia as ideias dos Estados Unidos da África, que depois vão ser adotadas por Kwame Nkrumah e mais recentemente, como nós sabemos, por Muammar Gaddafi, eram objeto de muita polarização, e alguns defendiam que os direitos eram uma luta mais fácil e mais óbvia. Para os jovens africanos que se reuniram em Lisboa nos anos anteriores, estamos a falar dos anos 50, no tal Centro de Estudos Africanos, criado por Amílcar Cabral e outros, como parte, digamos, da relação da Casa dos Estudantes do Império, esse debate já era um debate conhecido, que era o debate sobre a reafricanização dos seus espíritos. As motivações e as aspirações do Congresso de Manchester eram para eles excitantes, mas esse grupo que tinha Cabral como líder natural estava igualmente sedento de obter mais reconhecimento por parte de um outro movimento que existia na época, que era o movimento do Renascimento de Harlem, que era um movimento puramente cultural. Amílcar Cabral e os seus companheiros, por exemplo, liam Jorge Amado e a literatura social brasileira. Encontraram o pensamento socialista publicado no Brasil e descobriram também que havia uma revista em França que tinha uma visão um pouco mais nuanced de tudo isto, que era a revista Présence Africaine, e que propagava a negritude e a poesia negra. No meio francófono, o debate polarizador centrou-se em torno de Léopold Sédar Senghor, que promoveu um ideal pan-africano baseado em ideias, cultura, estética, destacando que a negritude é um valor que integra um todo universal e sem o qual o panafricanismo não teria sentido nem coerência. Foi em 1947 que Alioune Diop, do Senegal, criou a Presença Africana em Paris. Mas foram 6 anos depois que Mário de Andrade, que gravitava em torno da Casa dos Estudantes do Império e era o principal alter ego de Amílcar Cabral, se conectou com Alioune Diop na busca por redes de contactos, mas acabou com um emprego. Mário de Andrade tornou-se o secretário privado de Alioune Diop e organizou o primeiro congresso de escritores e artistas negros, que ocorreu em Paris em 56, seguido por um outro em Roma, depois, digamos, do All Africa Congress de Accra, onde ele também participou, em 1959. Nessa época,
as lutas pela independência começavam a tomar forma, com o Ghana, o Quênia, a Guiné de Sékou Touré destacando-se na contestação mais radical. Mas foi a luta na Argélia, protagonizada pelo FLN, que teve a influência mais significativa na concepção da libertação nacional. Todos esses movimentos referenciavam o panafricanismo, embora divisões claras tenham surgido mais tarde, durante a criação da OUA. Amílcar Cabral expandiu a sua influência, além da Guiné e Cabo Verde, durante este período de mobilização. Ele foi fundamental na criação da Frente Revolucionária Africana para a Independência, FRAIN, e da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, CONCP, e juntamente com Mário de Andrade liderou os objetivos e o trabalho intelectual destas organizações, fornecendo estruturas parecidas para os seus ideais pan-africanos. E essas contribuições transformaram Amílcar Cabral numa figura intelectual essencial na década de 60, contribuindo para a estrutura ideológica deste panafricanismo. A sua interpretação separava o panafricanismo do seu aspecto racial, eu já disse. Inicialmente, o panafricanismo lutou com dois domínios contrastantes, geografia e raça. Continente ou personalidade negra. A gênese do conceito foi formada por uma diáspora que ele considerava, Cabral, desconectada de raízes africanas, que enfatizou significativamente o fator racial porque era o seu denominador comum. Nos Estados Unidos e no Caribe, a distribuição de poder sempre favoreceu os jus sanguíneos, direito ao sangue, sobre os jus solis, direito ao solo. Portanto, era natural essa interpretação. Segundo Eduardo Said, um grande intelectual de origem palestina, e passo a citar, a mente precisa de ordem, alcançada pelo registro e distinção de tudo, colocando todos os pensamentos conscientes em um espaço seguro e de fácil acesso, dando assim às coisas um papel na economia dos objetos, na identidade e na constituição de um ambiente. Fim de citação. Construções abstratas, como raça e geografia, são criações humanas que permitem a definição de diferenças, nós versus eles. Quando aplicadas à dimensão política, essas construções representam uma definição ideológica, manifestando crenças ou posições profundas dentro das estruturas de poder. Cabral reconheceu os riscos de racializar os princípios panafricanistas. Ele declarou que a luta pela libertação nacional não era contra os portugueses ou os brancos. As suas explicações pedagógicas enfatizavam as similaridades entre as vestimentas, musicologia, hábitos alimentares, por exemplo, das tradições africanas e de outras culturas ao longo da história. A sua principal preocupação era não permitir que o panafricanismo fosse colorido pela raça, mas antes definir a luta pela libertação nacional como um fator cultural, demonstrando a capacidade dos povos de reivindicar o seu lugar na história. Assim, ele estava comprometido com um panafricanismo centrado nas pessoas, que unifica os africanos de todos os matizes e culturas, os pobres, os desfavorecidos ou marginalizados, eliminando a politização da etnicidade ou a etnicização da política. Segundo Cabral, somente por meio de um processo sustentado de mudanças sociais e estruturais, capazes de envolver ativamente as populações inteiras, poderiam ser criadas as condições necessárias para que a África realizasse o seu potencial. Isso pressupunha que era preciso respeitar a diversidade. Muitos argumentam que a maioria das regiões da África ainda não atingiu essas metas. Não respeita a diversidade, principalmente devido à ausência de objetivos e vontades claros, conforme definido pela concepção de ideologia que Cabral defendia. Ele via a falta de ideologia como uma característica mais amplamente compartilhada pelas elites africanas. Para combater esse obstáculo, Cabral investiu significativamente na análise de várias formas de resistência. A resistência surgiu como uma força motriz que poderia estimular a transformação,
Essa resistência poderia ser política, económica, social, cultural, e assim o contexto primário de resistência, praticado pelos movimentos de libertação nacional, permitiam utilizar traços positivos da cultura do povo, juntamente com traços semelhantes de culturas importadas. Ao fornecer direção, era possível inspirar as pessoas a assumir o controle do seu destino, transformando a sua resistência, nomeadamente cultural e intuitiva, num fator transformador propício a escolhas mais amplas. Outras contribuições significativas de Cabral às ideias que incluem a definição dos fatores subjacentes à dominação externa, o conceito de força motivacional histórica, que levou Cabral a delinear a tal teoria desafiadora do papel central da luta de classes como fator determinante do curso da história, o que era um grande desafio aos marxistas. Ou a discussão sobre o suicídio da pequena burguesia, que todos estamos muito cientes, não é? Após a independência, que reconhece a pequena burguesia como uma alavanca crucial nas sociedades africanas pós-coloniais, essencial também para a sua transformação. Ou seja, Cabral rejeitava rótulos e se posicionava sem qualquer complexo de inferioridade, o que exibia o seu refinamento. Numerosos livros sobre filosofia africana mostram a sofisticação de Cabral em vincular cultura e história com a ideia de que a luta de libertação nacional não é apenas um produto de cultura, mas também um fator que molda a cultura. E ao rejeitar os rótulos, ele posicionava sem qualquer complexo de inferioridade nesta matéria. Parece que Cabral foi altamente influenciado por Fanon, Frantz Fanon, que desempenhou um papel crucial na formação da ideologia do FLN da Argélia. Pelo menos 3 conceitos amplamente usados por Cabral se correlacionam diretamente com os postulados que foram desenvolvidos anteriormente por Frantz Fanon. O conceito de definição de unidade, o conceito da ausência de ideologia na África e o conceito de luta por um lugar na história. Fanon estava profundamente preocupado em entender as razões da desunião e das contradições dentro da luta. Perto do fim da sua vida, desencantou-se com Nkrumah. Ele foi o primeiro embaixador da Argélia independente junto do Ghana de Nkrumah, pois acreditava que a burguesia africana no poder, Cabral diria a pequena burguesia, via a política como um empreendimento comercial, destacando a ausência de ideologia. Fanon também conectou o racismo e uma incapacidade de ver além do presente, uma imposição de hierarquia pelos colonizadores para solidificar o controle e, através dela, uma negação de construir uma alternativa própria, rejeitando e destruindo a cultura dos colonizados. Cabral revisitou estas ideias, tornando-as fundamentais para a sua explicação dos fundamentos da libertação nacional. A busca por um lugar na história, uma demonstração suprema da capacidade de um povo de validar a sua cultura, dizia ele. Cabral afirmava que, e cito, os nossos povos, independentemente do seu estágio de desenvolvimento económico, têm a sua própria história. Fim de citação. Esses diálogos indiretos entre as realizações intelectuais de Fanon e de Cabral influenciaram a terceira geração de panafricanistas, embora os debates sobre esses tópicos permaneçam, como nós sabemos, sem solução. As mesmas questões continuam a ser revisitadas com o conhecimento limitado da narrativa panafricanista. De acordo com um intelectual que estudou estas questões, Claude Dubar, a identidade não é baseada somente na mesmice, mas é o resultado da identificação dentro de um contexto específico. É uma combinação de diferenciação e generalização. Diferenciação se refere à individualidade sobre os outros, enquanto a generalização diz respeito à semelhança dentro de um todo. O paradoxo da identidade reside no facto de que ela é simultaneamente única e compartilhada. Resolver esse paradoxo requer considerar o elemento comum da diferenciação e o elemento comum da generalização, identificação de e para os outros. As identidades variam dependendo do contexto e da história. Como construções que são abstratas e humanas, elas representam instantâneos de momentos
ou períodos específicos, e elas estão em constante mutação. A identidade não é estática. A evolução da mídia, o alcance das novas tecnologias, por exemplo, que nós todos vemos com grande admiração, mas também uma certa dificuldade, fortalecem outros tipos de identidades culturais dentro desta definição. No entanto, o panafricanismo oferece uma perspectiva distinta deste debate, porque ele atua como uma referência política âncora para as demandas de desenvolvimento enraizadas nos vários discursos africanos. Na Europa, fala-se do espírito ou projeto europeu. Na Ásia, fala-se dos valores asiáticos. No mundo árabe, fala-se agora de primavera árabe, que surgiu como uma forma contemporânea de valorização da identidade. O panafricanismo antecede tudo isso, possuindo uma força duradoura incrível. Como Eduardo Said sugere, essa longevidade do panafricanismo pode ser parcialmente atribuída à geografia e história imaginativas, ajudando a mente a intensificar o seu senso de si e dramatizar a distância e a diferença entre o que está perto e o que está longe. O panafricanismo evoluiu, influenciado por uma trajetória histórica que está baseada em muitos insucessos, mas também como uma forma de preservar o mínimo de identidade comum. E aqui é interessante mencionar que Amílcar Cabral e o seu alter ego Mário de Andrade estavam preocupados que a identidade fosse usada para banalizar a ideologia panafricanista, particularmente em resposta às tendências totalitárias que eles observaram, eles mesmos, nos movimentos liderados por Sékou Touré, Kwame Nkrumah e Jomo Kenyatta. Cabral e Andrade enfatizaram a importância da democracia popular e direta para proteger esses movimentos de tais riscos. Assim sendo, o tal apelo de Cabral para que a pequena burguesia cometesse suicídio pode ser interpretado como uma metáfora que se refere ao reconhecimento que os desvios dentro dos movimentos nacionalistas são quase impossíveis de impedir. Ele, no fundo, estava a admitir que o processo histórico, uma expressão frequentemente usada na época dele, é que esse curso poderia ser o de uma certa traição, ou, se quisermos, uma fonte de infortúnio, tanto para o panafricanismo quanto para os projetos nacionais. À luz do foco contemporâneo da União Africana, que é centrado na integração mais de tipo económico, e das inúmeras referências ao que nós agora chamamos de renascimento africano, as ideias de Cabral sobre estes vários temas, conectados com o panafricanismo, assumem um significado novo. Continuam a ser uma forma de difundir um legado e um apanágio de condutas que a União Africana deveria valorizar, como fazendo parte do pensamento próprio africano, ou seja, aquilo que Fanon e Cabral chamavam de ideologia. Na realidade, ideologia para eles era pensamento próprio, vontade própria. E, no entanto, não é isso que nós observamos. E, por essa razão, o estudo de Cabral, neste período do seu 100º aniversário, deve ser apenas um início de um percurso mais profundo de compreensão daquele que nos deu uma contribuição universal. Muito obrigado. Alô? Bem, vamos ter primeiro agradecer ao Dr. Carlos Lopes pela brilhante conferência e um refreshment que nos obriga a fazer sobre toda a trajetória do panafricanismo, que hoje ganha novas dimensões. Vemos tendência também do certo radicalismo. É possível que esses novos panafricanistas estejam a debater com os problemas que Cabral e Mário Pinto de Andrade viram e que é preciso discutir.
falo de um Kemi Seba, que é um grande intelectual, mas também tem sido muito crítico sobre essa relação, a revisão da relação Norte-Sul. E antes de passar a palavra, gostaria de enfatizar que a mim o que fica num grande resumo de toda a luta que Cabral e os panafricanistas fizeram e que mencionou os tipos de resistência que ainda continuam, mas que não estão tão fortes que permitem uma libertação económica, sobretudo da África. Porque a libertação política houve, com as independências. O grande dilema foram as libertações económicas. E muitos estudiosos africanos disseram que, pelo facto de muitos líderes africanos, como Nkrumah e outros, o fato de terem estudado em muitos países social-democratas, que no início falavam muito na redistribuição da riqueza, mas eles criticam, não há redistribuição sem produção da riqueza. E os líderes preocuparam-se muito no consumo, na importação e não na produção. Por isso que fala os 8 alertas, desafios, fala da industrialização. E o calcanhar daqueles da África é a industrialização. Nós procuramos distribuir sem produzir. E isto não reforça a questão de um estado de justiça social. Que muitos falam um estado de bem-estar, mas falam de estados de mal-estar social. Porque toda a política é complicada e as populações não estão satisfeitas. E esses tipos de resistência ainda são atuais porque, como continente com muitos recursos, com muita capacidade humana, capital humano, estamos longe de satisfação. Bem, nós vamos abrir um momento para que a plateia possa colocar algumas questões ao nosso ilustre palestrante. Podemos abrir uma rodada de 4 questões e depois, à medida que vai respondendo, podemos voltar a receber inscrições. Então, está aberto o momento de colocação de questões. Quem começa? Brito, não sei se temos alguém com... temos o Brito, Vitor, não, António Pinto, desculpa. António Pinto, Pedro. António Pedro. Brito. Mais? Yoran. Bom dia, professor. Boa noite. Só para registrar os 4. Francisco. Está bem, pode. Continua. Ok, eu queria agradecer primeiro ao professor Carlos Lopes, que nos habituou a este tipo de palestra, digamos, e de análise sobre a África. Eu fiquei à espera, digamos, do novo panafricanismo que não vi. Ficou no panafricanismo clássico, digamos, que já conhecemos, mas sabemos que, ultimamente, digamos, houve novo movimento reclamando o panafricanismo, que não sempre corresponde à ideia que temos do panafricanismo, da história do panafricanismo, digamos, e que é um panafricanismo de contestação, sobretudo de contestação do sistema neocolonial que foi posto, digamos, depois das independências, o que continuou os regimes coloniais e que se repercute, digamos, em termos práticos, sobretudo nos países francófonos, com rejeição completa da França, digamos, e em nome de um panafricanismo, digamos, mas
se vamos ver, é mais algo contra, digamos, o sistema neocolonial do que, de facto, uma análise real do que é que os pais do panafricanismo criam, digamos, esta unidade africana e, ao mesmo tempo, está a levar à reação do neocolonialismo. Ouvi, por exemplo, um relatório do serviço secreto francês, digamos, para destruir este movimento panafricanista, aqueles que estão a dar Caro Kibiseba, Nathalie Yambe e outros aussi, que neste momento estão justamente a levar uma adesão grande da juventude africana. Temos de reconhecer a vantagem desta contestação neocolonial, ou da persistência das relações neocoloniais com todas as relações a nível africano, interna, que justamente esta contra-reação tenta denigrir completamente o movimento panafricanismo real, digamos. E daí que é importante, portanto, nós vemos, digamos, que a luta continua, no sentido de que, de facto, os que estão a defender a continuação do regime neocolonial em África, continuar as relações de exploração da África, estão a tentar denigrir o movimento panafricanista, digamos, atual, e levar as pessoas a não saber exatamente onde é que estamos. Eu penso que é importante, neste momento, realçar esta evolução que há, esta luta que há neste momento, e que leva também uma juventude a ir para o extremismo, no certo sentido, digamos, um extremismo, não conseguir sair justamente da dependência externa. Daí que eu acho que esta questão é importante, o panafricanismo como um elemento. Nós não queremos acabar com as relações coloniais ou neocoloniais existentes para cair também em outros tipos de relações também que prejudicam, digamos, os interesses da África. Boa tarde a todos, muito obrigado. O meu nome é António Pedro Borges. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Carlos Lopes. Eu não conhecia o professor Carlos Lopes presencialmente, mas eu, nos anos 80, acho que ele ainda era estudante na Suíça, eu ouvia a Rádio Suíça Internacional, e ele era frequentemente entrevistado, enquanto estudante ainda, na Rádio Suíça Internacional. Eu queria colocar a seguinte questão. Primeiro, um comentário. Nós, quando falamos sempre de Amílcar Cabral, nós todos temos a noção clara de que a grandeza de Amílcar Cabral ultrapassa-se, provavelmente, a dimensão dos dois países cuja independência ele conduziu, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Bom, nós acho que nunca fizemos um inquérito para perguntar às pessoas, mas acho que eu que vivi 22 anos antes da independência e desde então, agora com 71, um Cabo Verde independente, acho que o balanço, e para utilizar um jargão muito na moda, o balanço é extremamente positivo para Cabo Verde. Mas não sei se é tão positivo para o outro país cuja independência Amílcar Cabral lutou, a Guiné-Bissau. Mas o professor Carlos Lopes, que conhece muito melhor do que nós, eu conheço muito mal a Guiné-Bissau, gostaria que nos dissesse o que é que falhou, o que é que ainda pode ser feito, se de facto, não sei se será o caso, aqui dizemos o balanço é extremamente positivo, eu não sei se perguntar à maioria dos guineenses se o balanço da independência é extremamente positivo, como eu acho que é em Cabo Verde, se eles dirão a mesma coisa. Por exemplo, eu que estudei em Lisboa nos anos 70, a maioria dos meus colegas cabo-verdianos está aqui em Cabo Verde, ou está muito ligado a Cabo Verde, mas a maioria dos colegas e amigos da Guiné-Bissau que eu tive nos anos 70
completamente desligados da Guiné-Bissau. Ainda no outro dia encontrei com um amigo, toda a gente aqui, pelo menos os da minha geração, como a Cristina, o Celestino Costa, que é um amigo meu, que muita gente aqui conhece, está completamente desligado da Guiné-Bissau. As pessoas da minha geração que estudaram em Portugal nos anos 70 estão completamente desligados da Guiné-Bissau. A pergunta concreta que eu lhe queria colocar é a seguinte: que explicação é que nos dá, e o professor Carlos Lopes, que já esteve e está ligado a muitas organizações internacionais, o que é que a nível internacional também pode ser feito? Ainda hoje eu ouvia na rádio. Eu agora estou a seguir o conselho do Nardi Souza por escolher bem as palavras, porque, para não ferir suscetibilidades, eu não milito em nenhum partido, não tenho relações institucionais, posso dizer, há pessoas aqui que não podem dizer certas coisas, mas eu se calhar posso dizer. Ainda hoje estava a ouvir na rádio que o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau decidiu que alguns deputados nem sequer podiam concorrer, ou que tal fulano não devia militar num partido. Eu ouvi isso hoje na rádio, não sei se outras pessoas não ouviram. E então eu queria perguntar-lhe se a nível internacional as várias organizações internacionais se não podem interferir para que aquilo entre um bocadinho na ordem. É a primeira pergunta. A segunda pergunta é que nos explicasse um bocado o que é que terá acontecido, porque as pessoas também de fora, as pessoas... Olha, eu tenho um amigo português que segue muito isso e que no outro dia estava a dizer-me que ele ficou admiradíssimo que a comunicação social portuguesa tenha dito que em Cabo Verde há uma franja razoável que rejeita Amílcar Cabral, como teve a oportunidade de dizer. Então, eu queria que nos explicasse um bocado como é que chegamos a esse ponto e como é que o país da Amílcar Cabral, pelo menos um deles, a Guiné-Bissau, chega ao ponto de ter o que tem atualmente. Não vou dizer mais nada. Muito obrigado. Você inscrito? Espera aí. Bom, vamos tentar ser breves também na questão. Sim, Yura, para dar a oportunidade. Muito boa tarde. Primeiramente, ainda falamos, estou contente de estar ali. E temos de que ali sempre temos que ainda querer bem ouvir e aprender mais. É extremamente importante, jovem, mora mim, outros jovens que estão ali, se esse tipo de conferência. Para morrer, nós que também toma que luta que Cabral trava, que outros grandes nomes que estão ali dentro daquela sala ali trava, para nos levar para frente, nós que somos jovens. Então, que coloca uma questão ali. Minha questão que eu coloco é aqui. É como a reimaginação das narrativas africanas pode contribuir para resgatar e atualizar o legado revolucionário de Amílcar Cabral e promovendo uma nova consciência histórica e cultural que inspira o empoderamento das gerações atuais e futuras de africanos, ao mesmo tempo em que desafia as narrativas coloniais e eurocentristas que ainda predominam na compreensão da história da África. O Francisco, depois o Dr. Carlos responde e abrimos a segunda fase. Muito boa tarde. Permitam-me, em primeiro lugar, saudar Sua Excelência o Presidente da República, saudar o conferencista, o professor, amigo Carlos Lopes, e Nardi Souza, o investigador, amigo, colega, também o amigo do saber, o académico. Eu
ouvi com muita atenção o professor, tenho acompanhado, como sabe, a tese do panafricanismo. A verdade é que, como começou o senhor embaixador Brito, eu estava à espera também, vamos discutir, do panafricanismo contemporâneo e da teoria pós-colonial. Alguns citou, e muito bem, Eduardo Said, o ator do orientalismo, que deu origem ao pós-colonialismo, hoje moderno. Temos Achille Mbembe, estou a pronunciar em francês, e também o senegalês, que eu gosto muito, Souleymane Diane, que sei que conhece muito bem, também assim. Eu achei que o professor Carlos Lopes é um estudioso contemporâneo da realidade africana, tanto um sociólogo, historiador, um conhecedor profundo da África. Para mim, permitam-me, Sua Excelência, o professor Carlos Lopes, neste mundo moderno que devemos imaginar, Amílcar Cabral, o seu pensamento revolucionário, a sua obra, Unidade e Luta, mas também a sua filosofia, que o pedagogo, como bem disse, o diplomata, às vezes pergunto se nós, os africanos, estamos a cumprir Amílcar Cabral. Tenho algumas dúvidas, no caso de países como Guiné-Bissau. Tenho algumas dúvidas no caso de alguns países do nosso continente. Cabral, a luta maior de Amílcar Cabral era, naturalmente, para que todos os africanos vivessem com dignidade. Eu pergunto, se Cabral estivesse hoje entre nós, como é que analisaríamos Amílcar Cabral? Será que estamos tão independentes como desejaríamos? Disse bem Nardi Souza, politicamente estamos, mas a nossa soberania está permanentemente sob ameaça. Eu queria lhe perguntar, não acha que devemos nós, estudiosos, políticos, continuar com essa reflexão? Levar que nova geração, não a minha geração de 45 anos, mas gerações de 2000, através de redes sociais, através de internet, esta conferência é válida. Sim, eu sou académico também, para além do político, mas às vezes ponho-me a pensar, será que essa mensagem, como disse o Juran, é importante sim, mas chega à nova geração com a nitidez, com a fecundidade necessária para que possamos ter uma nova África, uma África sonhada pelo Cabral e o Nkrumah. Obrigado, senhor conferenciante. Vamos evacuar a Guiné-Bissau para eu poder falar de coisas sérias. Nós estamos na Guiné-Bissau a viver uma situação sui generis, não é? Onde, digamos, existe uma espécie de figuração do sistema político através de uma Constituição, através de vários tipos de órgão, que não tem nada a ver com, digamos, a prática. E portanto, não há nenhum respeito por qualquer uma das cláusulas constitucionais e, portanto, quer dizer, episódios desta semana ou da semana passada ou os que vão acontecer na próxima semana deixam de ter importância, não é? Há uma continuidade que é uma continuidade de falta completa de respeito pelos preceitos constitucionais. Portanto, tudo o resto é detalhe, não é? E porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque chegamos a um ponto na Guiné-Bissau, mas não é um caso único, onde existe, de facto, uma subjugação da política a interesses pessoalizados. Portanto, há uma espécie de privatização do espaço público. E essa privatização do espaço público depois tem várias formas de manifestação.
Não vou dizer muito mais porque acho que isso resume tudo. E, portanto, o resto pode haver, digamos, uma manifestação de corrupção, uma manifestação de narcotráfico, manifestação de interferência dos militares na política. Enfim, podemos ir numa longa lista, não é? Mas, no fundo, há uma privatização do espaço público. Portanto, deixou de haver aquilo que nós normalmente chamamos de governação, não é? Portanto, existe uma gestão desse espaço para fins privados, não é? Portanto, é isso que nós estamos a viver na Guiné-Bissau. Então, a partir daí, aponte para... É culpa de Cabral? Isto é culpa de Cabral? Quer dizer, nós estivemos aqui a falar de Amílcar Cabral e as suas contribuições intelectuais. Nós falamos dos anos 40, quando foi criado o Centro de Estudos Africanos, a reafricanização dos espíritos, os primeiros escritos, etc. Será que a gente se lembra que Cabral, nessa altura, tinha 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Será que nós nos damos conta que quando ele criou o Movimento de Libertação Nacional, ele tinha 30 e poucos anos? E que tudo aquilo que nós descrevemos dessa figura singular termina com 48 anos. Quer dizer, nós perdemos um pouco essa noção, porque é tanta coisa que parece que estamos a falar de uma pessoa com uma idade avançada, não é? Mas a maior parte das contribuições de Cabral são de um jovem. Cabral escrevia poemas, alguns deles que foram cantados, não é? Como a Mamãe Velha da Cesária, antes de chegar aos 20. E pela Alcione, antes de chegar aos 20. Portanto, quando nós vemos, eu participei na compilação dos Estudos Agrários de Amílcar Cabral, um volume, 1985, publicado em 86, com quase 600 páginas de estudos científicos sobre questões agrárias. Quando Cabral termina toda essa trajetória científica, que é extraordinário, porque há muito poucos investigadores na Guiné e Cabo Verde que têm uma produção científica tão numerosa quanto aquela que Cabral teve, sobretudo nessas ciências, não é? Ciências exatas. Não temos ainda. Mas quando ele termina essas 600 páginas de percurso, é antes de ir para a luta de libertação nacional. E que idade é que tinha essa produção toda? É antes dos 34. Portanto, nós temos assim uma ilusão de que estamos a falar, por causa das narrativas que foram desenvolvidas, de uma pessoa que, por causa da sua contribuição ser tão numerosa e tão complexa, tinha uma idade muito avançada. Não tinha. Então, como é que vamos agora culpar o indivíduo que fez tudo o que fez pelos personagens sinistros que agora surgem algures em alguns dos nossos territórios, não é? Quer dizer, temos que ter a noção da medida, não é? Eu participei num exercício muito interessante em 2013, a pedido dos chefes de Estado africanos, foi constituído um grupo para escrever a Agenda 2063 da União Africana. Eu fui um dos redatores da Agenda 2063 da União Africana. Nós, éramos 4, que redigimos o documento, debatemos-nos com uma questão que foi aqui colocada. Qual é o novo panafricanismo? Porque, na realidade, as comemorações de 2013, 50 anos de construção institucional africana, ou OAI, depois a União Africana, 2013, jubileu, celebração, eram baseadas numa interpretação que foi lançada desse ano ser o ano do renascimento africano. Então, se é o renascimento, é uma coisa nova, e, portanto, nós dissemos, bom, o renascimento é o panafricanismo, não é? Porque é a ideologia básica da construção institucional africana.
E buscamos, Brito, com muita acuidade, encontrar o que era novo no debate pan-africano. E, lamento dizer, não encontramos nada. Do ponto de vista intelectual, não encontramos nada. Só repetimos. Portanto, esse novo panafricanismo de que se está aqui a falar não é um novo panafricanismo intelectualmente falando. Não há nada novo lá. É um novo protagonismo de indivíduos e de movimentos e de pessoas que estão a reivindicar aquele panafricanismo. Não é um novo, não, é aquele. Não há nada de novo aí. A luta pela soberania, a luta contra o neocolonialismo, a luta por uma vontade própria, a recriminação dos líderes que são vendidos e que não representam os interesses da maioria, aquilo que nós chamamos de nacionalismo de recursos, tudo isso não é novo. Mas agora há um movimento de reivindicação dessas ideias, que esse movimento é novo, mas não é intelectualmente novo. Bom, essa é a primeira resposta que eu daria a essa pergunta. A segunda é que na minha consciência, talvez aí tenho que confessar um pouco o meu viés, não é? Na minha consciência eu não posso pôr na mesma frase Amílcar Cabral, Frantz Fanon com Kemi Seba e Nathalie Samba. Não, quer dizer, não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de intelectuais com um porte universal incrível e de agentes populistas que estão a utilizar o panafricanismo com uma certa projeção. Não estou aqui a dizer que é necessariamente uma projeção negativa, mas que não é uma contribuição intelectual. Bom, mas, vão dizer, mas a luta não é só uma luta intelectual, não é, Nardi? A luta também é a intervenção, a ação política. Mas aí por isso é que eu confesso o meu viés, não é? Que é um viés mais tentar trazer aqui a dimensão intelectual deste debate e nessa dimensão o papel de Cabral, que não tem comparação com esse tipo de intervenções que nós vemos agora, não é? Não estamos no mesmo porte e no mesmo nível. Portanto, é mais nesse sentido. Aqui, quer dizer, essa preocupação que foi aqui mencionada do empoderamento e nós tentarmos debater as narrativas, que também foi um pouco a mesma preocupação. Eu acho que, digamos, a minha contribuição tem sido de tentar desconstruir as narrativas negativas sobre a África e tentar demonstrar que nós temos aquilo que Frantz Fanon denunciava muitas vezes e que ficou conhecido como o complexo do coco. Então, o coco é preto por fora, mas depois é branco por dentro. Não é? E, portanto, nós temos essa capa por fora, mas depois queremos satisfazer, não é, os interesses dos outros. Não é? E, portanto, essa desconstrução das narrativas sobre a África é muito difícil, porque os principais resistentes para ver a África de uma forma positiva são os africanos. Eu digo certas coisas que são óbvias do ponto de vista estatístico, não é? Que não passam. Não passam. Por exemplo, eu digo assim, só para animar um pouco aqui a sala. Qual é o principal investidor na Índia? Será que é a Alemanha, o Japão, a China, os Estados Unidos? Não. O principal investidor na Índia é as Ilhas Maurícias. Como assim? Porque a diáspora indiana utiliza as Maurícias como plataforma para investir na Índia. E, portanto, fez das Maurícias uma grande praça financeira que se transforma no principal investidor. Então é por isso. Quer dizer, sempre que há qualquer coisa positiva, desconta-se. Mas se eu disser assim, como aconteceu com o Banco Mundial, para dar um exemplo concreto, existe um problema de ébola na Guiné, na Serra Leoa,
na Libéria. 3 países. Qual vai ser a repercussão em África? Vai ser a cerca de 20 a 30 bilhões de dólares. Mas como assim, se esses 3 países, todo o PIB deles é menos de 6 bilhões? Como é que pode haver um impacto de 30? Porque é bola, não é? Quer dizer, África. É a África toda? Quando é negativo, generaliza-se. Quando é positivo, singulariza-se. Eu lembro-me sempre de uma anedota, por isso é que eu mencionei a questão do ebola, eu vou terminar aí, para nós termos mais tempo. Foi uma cimeira que o presidente Obama organizou, a única, entre Estados Unidos e África, e ele não quis aparecer em nenhum painel com presidentes africanos. Ele só viu os presidentes africanos no jantar, porque não quis aparecer nos painéis da sua própria conferência com presidentes africanos. Esteve presente em 2 painéis com jovens africanos que foram escolhidos para dialogar com ele. O presidente Macron depois fez um pouco a mesma cena de fazer uma cimeira França-África só com jovens e com aquele Mbembe servir um pouco de baloiço. Quando, num dos painéis, o grande, famoso jornalista americano Charlie Rose, que tem um programa que é um dos mais vistos, não é, de análise, lá nos Estados Unidos, foi interrogar 3 presidentes que estavam no painel com ele. O primeiro era o presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete. Ele virou-se para o presidente Jakaya Kikwete, não sabia muito dizer o nome dele, porque eram nomes muito complicados, ele não fez o trabalho de casa, não é? E então disse: Senhor Presidente, eu queria que você me falasse um pouco sobre o impacto do ebola no seu país, não é? Porque era o tema do momento. E o Jakaya Kikwete continuou a olhar para a frente, não olhou para ele, não é? Ele disse: Senhor Presidente, ele disse: está a falar comigo? E ele: sim, é com o senhor. Ele disse: como é que eu me chamo? E o Charlie Rose atrapalhou-se, disse: não, isso não tem importância, eu vou perguntar a todos, só queria começar por si. E ele disse: então repita a pergunta. E ele repetiu a pergunta. Quando ele terminou a pergunta, ele disse: não, você não quer falar comigo. Essa pergunta deve ser para outra pessoa aqui. Ele disse: não, é para todos. Disse: não, para mim não. Porque a distância entre os 3 países afetados do ebola em relação à Tanzânia é mais longa do que a distância em relação aos Estados Unidos. Então responda você. Temos mais 2 inscritos também. Mais um. Podemos ter mais um. Iva, ok. Então temos Becklin, depois o Carlos Carvalho e depois a Madalena e a Iva. Microfone para Becklin. Boa tarde, professor Carlos, boa tarde a todos. Minha pergunta é de acordo com a realidade que mim, jovem cabo-verdiana, vive. Sem querer descredibilizar a indústria e de acordo com a proporção que coisas já toma, neste ponto, será que salvação não poderia ser recomeçar a pensar em reformular o sistema de educação em África? Tendo em conta a nossa história, diversidade cultural, sociologia e principalmente no que toca à educação das mulheres, que muitas das vezes criam as sociedades machistas. E afinal de contas as indústrias também são feitas não só pelas máquinas, também por pessoas. Obrigada. Boa tarde. Eu agradeço primeiro o convite que me fizeram da presidência para estar aqui, para vir assistir à palestra do meu Patrício.
É sempre um prazer ver o Carlos. Assim, eu tenho 2 terras, todo mundo sabe. Não, eu quase que ia desistir de intervir e fazer a minha pergunta, porque o engenheiro Brito trouxe quase a minha primeira questão, mas o professor Carlos já respondeu praticamente, no sentido de primeiro, eu também pensei que ia falar do panafricanismo moderno, contemporâneo, mas é evidente que respondeu, né? Porque não há nada de novo, de substancial, em termos filosóficos, em termos de ideias, não há um repescar. Mas tem essa vantagem, pelo menos, de trazer isto para reflexão. Não é? Eu tenho, nos últimos tempos, seguido muito esses nossos novos panafricanistas para entender com a dimensão de influência que eles têm nos jovens. Não é? Há uma como é que eu diria, uma afluência, uma cativação enorme que esses novos panafricanistas têm no seio da juventude. Eu pensei que o professor Carlos ia trazer-nos essa dimensão, porque efetivamente esses novos panafricanistas não têm nada a ver em dimensão intelectual com os nossos veteranos panafricanistas. Não, em termos intelectuais não tem nada a ver. Mas tem um impacto violento hoje. Não é? Esta é a primeira reflexão que eu queria deixar para o professor Carlos, mas praticamente já respondeu a isso. A segunda é eu não poder, sendo meu patrício, não levar de novo à terra. Não é? É triste ver uma terra, um país que tinha tudo para ser brilhante e hoje está-se a arrastar, não é? Com a realidade que temos hoje. E eu pergunto ao meu patrício, ao Carlos, professor Carlos, se ele não se sente culpado também disto. Eu sinto que tenho a minha parte de culpa, eu reconheço. Eu pergunto ao professor Carlos, um intelectual renomado, para já sente vergonha de ter o país que temos hoje. Disso não temos dúvidas. Eu pergunto se não sente culpado. Esta é a questão que eu queria trazer um pouco para animar a casa. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Eu gostaria de cumprimentar o professor Carlos, agradecer esta disponibilidade, agradecer em nome da Fundação Amílcar Cabral e de todos os parceiros, e deixar uma primeira nota, a primeira sobre o período da juventude de Cabral. Acho que fala da adolescência e depois passa para a sua vivência em Lisboa. Acho que o período da juventude e a sua vivência em Mindelo, a frequência do liceu, dos anos 37 a 44, mais ou menos, portanto, dos 13 aos 19, 20 anos, é um período importante na sua formação também, e particularmente porque é o período onde começa a escrever. O Cabral primeiro é poeta, depois é que se torna político. E aqui a nota que eu gostaria de deixar era que se tentasse também a análise do conteúdo dos poemas e da sua mensagem política. Já no simpósio iniciamos esse trabalho e acho que é algo desafiador e muito rico em termos de conteúdo, porque consegue-se fazer a ponte entre o Amílcar e Cabral com as suas mensagens já contidas nos seus poemas e mais tarde em todo o seu percurso político, sobretudo a coerência e os temas que ele aborda. A segunda questão prende-se com o ambiente e a sua abordagem atual. Cabral é visionário,
na abordagem que faz das questões ambientais, do salvar a terra, do cuidar do ambiente, da água, da terra, da conservação do solo e das pessoas que trabalham a terra. Mas há um desafio enorme que ele deixa e começa nos poemas. O poema Um Solo, o poema Chuva, o poema Ilha, Não o Seu Rumo, trazem esta mensagem e a abordagem que se faz hoje, abordagem utilitária, que aproveito a função do Presidente da República como patrono também da década dos oceanos, mas também com toda a dimensão que tem da União Africana, para um debate profundo sobre o ambiente hoje. Tirar-lhe este sentido utilitário que se está a dar ao ambiente com as COPs, muitas vezes sem resultados, e vendo os problemas a agudizar-se. E isto é válido para a África. O meu desafio é que se coloque o ambiente como o principal recurso estratégico para o desenvolvimento do mundo, mas particularmente da África, e trazer para um patamar diferente este debate, não apenas de COP em COP, de reunião em reunião, e estamos a ver que as guerras, os conflitos, muitos desses problemas derivam exatamente de questões ambientais. Portanto, deixo este desafio para continuarmos este debate e, mais uma vez, muito obrigada. Bom, Carlos, tu sabes o que é que eu sinto por ti, não é? Mas sinto principalmente muito orgulho de seres meu amigo, muito orgulho do nosso passado, quando a Guiné ainda era, não é? Mas eu não sou assim tão pessimista como o Carlos, por exemplo. Eu não tenho vergonha da Guiné. Deve ser porque eu sou historiadora. E, para mim, a crise pode ser um passo para uma coisa positiva. Não se pode comparar Cabo Verde com a Guiné. Até porque na Guiné houve luta durante 11 anos. Não é? E são países completamente diferentes. Povos diferentes. Não é? Por isso eu acho que quem está a fazer da Guiné aquilo que ela está sendo são gente que existe em toda a parte do mundo. O que é que foram foram tapados antes do tempo. Nós deixamos essa gente florescer. Nisso sim eu sinto-me culpada, por não estar lá a tempo de lutar contra essa gente. Mas eu acho, Carlos, que podias fazer uma pesquisa, um pensamento, no qual tu és muito bom, não é? Sobre o papel das crises em África. Porque não é só a Guiné. Já houve países onde foi muito pior, onde houve assassinatos, genocídios, e hoje estão-nos a dar como exemplo a seguir. O Ruanda, por exemplo. Não é? Por isso eu acho que nós guineenses na diáspora não devemos renegar o que é nosso e, quando podemos, devemos ajudar. Era isso, Carlos. Muito obrigada pela tua presença. Boa tarde. Era uma questão suscitada por teu pronunciamento, Carlos. Temos um percurso longo desde os tempos de jovens diplomatas que acreditávamos que íamos conduzir o mundo na boa direção, pelo menos nas comissões de redação
e nos comunicados das cimeras projetávamos coisas muito mais bonitas do que aconteceram. A minha pergunta é, eu não tenho dúvidas disto, Cabral tem essa dimensão de um pensador que conseguiu conduzir 2 países à independência, mas Cabral tinha o programa mínimo e o programa maior, e o programa maior não estamos lá. Portanto, o panafricanismo, que significa de dignidade dos africanos, dignidade dos oprimidos, também não estamos lá ainda. Eu percebi que tu tiveste este papel de tentar continuar a construir o pensamento de Cabral para a contemporaneidade, nomeadamente com a promoção e a defesa da soberania sobre os recursos, a positividade, tudo isso, mas senti nas tuas palavras, e fiquei um bocadinho angustiada, algum ceticismo, quando dizes que não passa, não é? Quer dizer que, apesar de toda esta luta, e vemos a questão das mudanças climáticas e do COP29, que é uma chuchadeira, claro, como todas as outras coisas que se decidem nessa matéria, então, o que fazer é a questão. A minha pergunta para ti é, o que fazer? Neste ponto, num percurso em que tu tentaste, inspirado no pensamento de Cabral também, produzir ideias, construir, densificar para a contemporaneidade, fiquei com a ideia que dizes que não passa. E eu fiquei um bocadinho aqui em pânico, não é? Portanto, a questão é o que fazer. Para nós, dessa geração, para os de 40, para os de 30, para o futuro, mas temos que definir isso, não é? Porque a luta continua. Júlio Monteiro, devemos pensar pelas nossas próprias cabeças, como dizia Cabral. Um país pequeno e pobre como Cabo Verde pode ter essa veleidade. Há uns anos atrás assinou-se aqui neste país um acordo, bem, eu queria lhe dizer que eu sou militar, reformado. Assinou-se um acordo que me deixou louco. Chamam-lhe SOFA. E isso não é sofá, mas nós vamos, mas parece que Cabo Verde vai se deitar e mal nesse sofá. Professor, obrigado por esta excelente palestra. Eu queria dizer que há muitos anos lhe sigo pela rádio. Eu vim do Tarrafal propositado, depois do convite da presidência, para o ouvir. A minha questão é essa de um país pequeno. Pode pensar pela sua própria cabeça? Bom, para fechar, eu vou colocar uma questão ao professor Carlos. Eu sou cabralista, eu gosto de Cabral, já li muito Cabral e cada vez mais sinto mais africano, porque sentir-se africano é estudar a África, também viajar, conheço 8 países africanos, não são muitos, mas já dei o primeiro passo para um ilhéu. Agora, o que me preocupa é, as Nações Unidas dizem que trabalhou para as Nações Unidas, conhece muito bem as dinâmicas, e dizem que em 2100, 50% da população jovem mundial será africana. A população indiana está a cair, a população chinesa está a cair, a África vai continuar até a década de 70 a crescer 2,5% a taxa. Então vamos ter quase 3 bilhões de habitantes, enquanto que o mundo está a perder população, a União Europeia vai ter 3% da população mundial. A questão é, isto vai trazer uma pressão enorme. Eu sou um pouco otimista também, como disse a Iva, porque eu digo aos meus alunos, se essas projeções batem certo, os cientistas, turistas do futuro seremos nós. O mundo vai ter de se preparar, os hotéis, para receber-nos sem racismo. Porque a população científica, os desportistas, os empreendedores serão africanos. Porque a estatística aponta para isso. Agora, nós estamos a ver a geração Z, como no Quênia, aconteceu há uns 5 meses atrás, em que o Ruto viu-se aflito.
saíram quase 100 mil jovens na rua e tiveram de tirar aquela política com o FMI. Estamos a ver Moçambique, temos Sudão. Como ser otimista num cenário... Aí alguém disse que as crises servem para mudar de políticas. Eu acredito que a África vai se estabilizar, mas vai haver muito sofrimento. Um estudioso, conhecedor das dinâmicas africanas, como é que vê esta transição? E quanto sofrimento ainda temos de passar? Não, é verdade. Quantos protagonistas têm de surgir? Mas concordo também que o verdadeiro pan-africanismo já está sedimentando, agora pode haver novas versões, mas gostei da sua resposta. A semente do pan-africanismo foi plantada e muito bem plantada. Mas como é que isto vai nos ajudar a visualizar a África daqui a umas décadas, sabendo que o mundo tem consciência da sua dependência africana? Nós temos uma perspectiva que nós é que dependemos do mundo, mas a Europa, Estados Unidos, todos sabem que se a África unir, vai ter um abalo sísmico muito forte. Temos consciência disto? O que é que nos está a criar obstáculo para a gente ter consciência disto? Obrigado pelas perguntas. Eu queria aqui responder à jovem, dizendo que Cabral está de acordo consigo, não é? Nos seus escritos. Ou seja, a importância que ele dava à educação, a importância que ele dava às mulheres e ao reconhecimento da sua participação é sem equívocos. A tal ponto que ele tem essa frase que eu citei, não é? De que só existe, digamos, uma dignidade completa quando ela inclui também o papel das mulheres. Portanto, paz. Estamos completamente dentro das prioridades de Cabral. E queria também mencionar que, em relação às questões que levantou a Madalena, eu sou muito adepto de dar uma maior valorização à contribuição de Cabral em termos de estudos agrários, precisamente por causa do papel que tem na interpretação das mudanças climáticas, a regeneração do ambiente, sustentabilidade, resiliência. Está tudo ali. Quer dizer, há 70 e picos de anos, Cabral já tinha essas preocupações, já tinha identificado como a importância da regeneração dos solos, por exemplo, era muito importante, como a utilização da água tem que ser feita de forma sustentável, como é que o armazenamento tem que ser feito tomando em consideração a mudança do clima, como é que nós podemos manter os ciclos em função do conhecimento local, enfim, está tudo ali. E, portanto, é de facto visionário e pode até algumas pessoas pensarem que está despido de política. Não, está cheio de política. Essa é que é a verdadeira política. Porque Cabral dizia que a política é o local, não é? As pessoas não lutam por ideias abstratas, aquela famosa frase, não é? As pessoas lutam por mudanças concretas nas suas vidas, etc. É isso. Portanto, há uma coerência. E essa coerência, eu estou de acordo, não é? Ela começa na sua juventude, eu mencionei essa palavra, coerência, para definir a trajetória da sua personalidade, porque nós vemos, digamos, uma continuidade que é extraordinária. Portanto, aí estamos perfeitamente de acordo que é preciso arranjar formas de lhe dar mais valorização a essa parte da contribuição de Cabral. E depois temos aqui uma série de perguntas que estão mais ou menos conectadas. Primeiro, se eu me sinto culpado. Bom, geracionalmente sinto-me culpado, geracionalmente, não é? Quer dizer, é uma geração que não fez tudo o que poderia fazer, não é? Mas não me sinto culpado individualmente, porque a pessoa tem, digamos, um limite físico até daquilo que pode contribuir. Não é? Portanto, eu fundei o Instituto de Pesquisa da Guiné-Bissau. Esse Instituto de Pesquisa, o INEP, não é? Continua a existir. É talvez uma das instituições mais perenes da Guiné-Bissau. Dali saíram uma série de ministros, primeiros-ministros, 2, e por aí fora. Eu tenho alguma coisa a ver com o que fizeram esses primeiros-ministros? Não. Não tem nada a ver, mas quer dizer, criou-se ali
uma instituição que tinha um papel fundamental para disseminar o saber, trazer a pesquisa e poder dar uma diferente dimensão aos debates sobre o desenvolvimento. E durante o tempo que eu presidi a instituição, eu estou a mencionar até com uma certa emoção, porque o 40º aniversário do INEP foi esta semana. Poderia ter sido feito mais, sim, mas durante o tempo que eu dirigi o INEP, nós tínhamos, digamos, uma produção científica impressionante. Talvez uma das mais importantes da África Ocidental. 4 revistas que saíam regularmente e 12 monografias que foram publicadas em apenas 3 anos. E no 4º ano, digamos, já foi um pouco a minha saída. Mas, geracionalmente, sim, sinto-me culpado, porque essa geração poderia ter feito mais. Não é? Mas não sou necessariamente pessimista, Iva. E também, de uma certa forma, Cristina. O meu último livro, que saiu há poucos meses, tem como título A Armadilha do Autoengano. É um livro sobre as relações Europa-África. Por que eu dei esse título? A Armadilha do Autoengano. Porque estou com essa preocupação de tentar entender quais são as razões estruturais profundas que levam as nossas lideranças a comportarem-se de uma certa forma. E fui buscar à psicologia a explicação que me parece mais racional para esse comportamento. E aqui estou a fazer um pouco até uma homenagem direta a Amílcar Cabral e Franz Fanon, que eu cito no livro, não é? Bastante. Porque eles tentaram demonstrar que há uma espécie de corrida para a legitimação externa mais do que a legitimação interna. Os nossos líderes, muitas vezes, procuram uma legitimação externa em vez de uma legitimação interna. Isso traduz-se, por exemplo, nas políticas macroeconómicas. As políticas macroeconómicas são para que o país possa cumprir as suas obrigações externas e não necessariamente transformações internas. As políticas são consideradas como boas, por exemplo, crescimento do PIB, se elas servem para pagar as dívidas externas, não se elas servem para criar emprego interno. E por aí vai. Portanto, esta dicotomia que nós inserimos na forma como fazemos política tem uma explicação. E essa explicação é de que nós interpretamos erradamente certos conceitos básicos. Então o livro passa em revista esses conceitos. Por exemplo, só para dar 2 exemplos, aliás, porque um tem a ver com o que o Nardi disse. A teoria das vantagens comparativas é uma teoria básica que todos os economistas estudam e que serve um pouco de justificação para nós fazermos determinadas coisas em vez de outras, porque o nosso país tem vantagem comparativa XYZ. Só que nós interpretamos na África essa teoria de uma forma enviesada, de uma forma estática, que leva a que continuemos com a estrutura económica colonial presente. E enquanto nós não dermos a volta a isso, que pode ser através da industrialização, nós vamos ter problemas, porque vamos continuar a considerar que as vantagens da África é exportar matérias-primas sem transformação. É a teoria das vantagens comparativas, mas é a forma como nós interpretamos. Outra que eu passo em revista é a teoria malthusiana sobre a demografia. E porquê que nós pensamos que ter muita gente é uma coisa má, é uma ideia malthusiana, que não tem nada a ver com o facto de nós estarmos a viver um período histórico onde pela primeira vez, desde que as sociedades humanas estão organizadas, há uma concentração da fertilidade apenas numa região do mundo. Portanto, aquilo tudo que o Nardi disse, o mais importante ele não disse. Não é a diminuição da população nesses outros sítios, é o envelhecimento da população nesses outros sítios. Esse envelhecimento nunca tinha acontecido antes, em que o único momento em que nós temos uma coisa um pouco próxima, que é a evolução da China, nós já ultrapassamos esse patamar,
E, portanto, nós temos a concentração de juventude do mundo. Não é só o aumento da população. E, portanto, o resto do mundo vai envelhecer a grande velocidade. No caso do Japão, portanto, a média de idade já é 46, até o final do século vai ser de 64, média de idades. Já existem 2 óbitos por cada nascimento, a população vai diminuir de 110 para 90 milhões de habitantes, mas com um grande envelhecimento. E então o que é que isso vai provocar? O que vai provocar é que ou os japoneses aprendem a viver com os jovens que vêm de outros sítios, ou então os japoneses vão viver com os robôs. É isso. E, portanto, esta ideia, não é, de que nós podemos substituir o valor, porque vai haver automatização, vai haver mecanização, vai haver capacidade da inteligência artificial de substituir o valor do trabalho, digamos, básico, é uma ideia muito bonita, mas é completamente falsa. Porque a questão da inovação não é onde existe o registro de patente, o ecossistema, etc. Isso, neste momento, parece-nos como sendo o único fator. Mas o principal fator que permite uma inovação ter sucesso é o consumo dessa inovação. E os consumidores das novas inovações, quanto mais intensidade tecnológica houver, mais difícil é para os mais velhos e mais fácil é para os mais novos. Portanto, eu não tenho nada de pessimismo. Agora, vamos ver o curto prazo, porque é isso que me preocupa. A tal armadilha da autoilusão está aqui mencionada de forma indireta nas várias perguntas. Nós estamos a viver um período em que a juventude da população africana, em média de idade de 19, vai obrigar a formas de contestação muito fortes, grandes abalos. Os sistemas políticos não estão preparados para absorver esta intensidade de juventude na participação política, ao mesmo tempo que nós estamos a viver 3 fenómenos adicionais. O primeiro é devido às características económicas que resultaram fundamentalmente da pandemia, da crise financeira de 2008-2009, da guerra na Ucrânia, uma diminuição e uma assimetria maior entre os mais ricos e os países mais pobres. E aí afeta a África. Portanto, nós não podemos ter milagres, não é? Se os países todos gastaram todo o dinheiro durante a pandemia e estão com as gavetas vazias e não existe acesso à liquidez por parte das economias africanas, vai-se ter crise. E temos crise. O segundo fenómeno é de que nós não estamos a ver que a inteligência artificial passa primeiro por um período que todas as grandes tecnologias e transformações passaram, que é da regulação estar atrasada em relação à inovação. E quando isso acontece, há uma grande concentração de poder por parte daqueles que ainda estão capazes de fugir da regulação. Elon Musk, com as suas empresas, tem uma fortuna equiparável ao PIB africano. Quer dizer, não é possível. Isto é absolutamente impensável. Mas o que é ainda mais paradoxal é de que o indivíduo que nasceu em África, não é? É um imigrante. Os tais que o Trump não gosta não são esses. São outros imigrantes. Não é? E não é o único sul-africano branco que leva para lá teorias de extrema-direita enraizadas na sua vivência do apartheid. Há vários. Portanto, na realidade, alguns dos maiores contribuintes da campanha da administração de Trump, vai-se ver, vêm justamente desse background. Bom, mas essa inteligência artificial, porque ainda não está regulada, ela baseia-se num princípio fundamental. A inteligência artificial é roubar a propriedade intelectual. É roubar propriedade intelectual. Porque está sempre capaz de parecer que está a criar algo, mas na realidade está a fazer mineração dos bancos de dados.
mas não paga a propriedade intelectual. Isso aí afeta fundamentalmente aqueles que estão menos protegidos nos seus bancos de dados e nas suas informações. Por exemplo, África. Portanto, nós temos uma redução do valor das cadeias produtivas tradicionais que passa por esse tipo de... E o terceiro fator, que também não é fácil de resolver, é o problema climático. Nós não podemos resolver o problema climático no mundo sem a África. Mas há duas formas de resolver essa questão. Uma é de fazer com que, ao mesmo tempo, a África se desenvolva. Outra é fazer, uma vez mais, a extração da riqueza africana para que outros beneficiem. Porque se nós dizemos que 60% do hidrogênio verde, energia do futuro, o potencial está em África, isto é o que diz a Agência Internacional de Energia. Se nós dizemos que 30% dos minerais estratégicos que são necessários para as transições estão em África, nós vamos chegar à conclusão de que aqueles projetos todos de que se fala são para extrair essas riquezas para que os outros possam fazer a transição, enquanto que nós estamos a batalhar com acesso à eletricidade. Não é? Portanto, estes três fatores fazem com que, no curto prazo, os sistemas políticos estejam sobre grande turbulência. E essa turbulência, é preciso não ficarmos muito distraídos, vai ter populistas que vão se aproveitar, Brito, de certas situações, mas não vão durar muito tempo. Porque, com a mesma velocidade que os jovens vão contestar um poder estabelecido, vão voltar a contestar esse poder com que lutaram ou que puseram lá, passado pouco tempo. Porque o nível de impaciência é muito elevado. E esse nível de impaciência muito elevado tem a ver com estes fatores todos que eu mencionei. E, portanto, voltando a Cabral, não é? O que nós temos são ferramentas que nos permitem defender determinados princípios, determinados valores, e alguns desses valores são, de uma certa forma, âncoras para nós podermos enfrentar as dificuldades. Uma delas é essa coisa de ter a vontade própria, de não ser um coco, de pensar com as suas próprias cabeças. Mas é possível mesmo para países pequenos, frágeis, fazer isso? É possível. Eu gosto, assim, quando me fazem essa pergunta, responder da seguinte maneira: qual é o país com maior concentração de prémios Nobel por habitante do mundo? Chama-se Santa Lúcia, teve um prémio Nobel de Literatura e teve um prémio Nobel de Economia e tem 60 mil habitantes. Bem, terminamos assim a nossa conferência. Agradecemos ao professor Dr. Carlos Lopes. É sempre bom ouvi-lo. É uma esperança também para o continente, não é? Trazer esta lufada de ar fresco, novas contribuições e partilhar. O mais importante é partilhar. Nós, até porque a ciência em África é coletiva, não é algo individualizado. Então, mantenha a tradição. Nós agradecemos à Presidência, à Fundação Amílcar Cabral, e por me terem convidado, e também a Universidade de Santiago, como moderador. É a primeira vez que eu vejo o professor Carlos, mas, como se diz em Angola, gostei. Obrigado.